Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês como eu vou pintar essa linda rosa. Perceba pessoal que eu já tô riscado, já tá riscada a toalha, já passei a fita para proteger e agora nós vamos começar pelo fundo da toalha para dar aquele up, né? Ali eu vou começar a usar o azul soft e diluente com aquarela silk. Eu vou diluir, pessoal, um pouquinho do aquarela silk. São 2 gotinhas de aquarela silk para 1 gota de diluente. Que já tá feita a misturinha nesse potinho que eu deixei aqui. Então, eu coloco um pouco da mistura no pratinho. Vou com a tinta azul, hidrato o meu pincel para deixar ele bem hidratadinho. Vou com a tinta e vou preparar o fundo da pintura, tá? Tiro o excesso no pincel, no pratinho, para não deixar acumular tinta. E vou, movimento circular, fazer toda a volta da rosa. Eu vou fazer isso, pessoal, em toda a pintura, tá? Eu sempre começo de cima para ficar um pouquinho mais escuro, né? E vou, movimento circular, fazendo toda esse processo na toalha toda. Dá um pouquinho na lateral. Isso tem que ser feito com cuidado, com paciência, porque é a parte mais delicada da pintura, né? Você não pode borrar para dentro da rosa, para não ficar ruim de pintar depois, né? E vou seguindo todinha a toalha. Aqui, pessoal, o meu pincel ficou com um pouquinho de sujeirinha. Eu acho que eu não devo ter limpado ele direito. E saiu um pouquinho de sujeirinha ali na toalha, né? Na sujeirinha seca. Uma dica que eu deixo aí pra vocês, sempre colocar álcool em gel pra poder limpar bastante o seu pincel. Eu sempre deixo um pouquinho de molho, depois eu vou com a escovinha limpando, tá? Perceba que eu troquei o pincel ali por esse motivo, da sujeirinha ter... No vídeo aí não vai aparecer pra vocês. Foi bem pouquinho. E aqui eu tô continuando, pessoal, fazendo a volta todinha da rosa. Pra ficar bem azul, bem aquele fundo bem bonito, tá? Como eu disse, tem que ter muita paciência. Porque essa parte aqui, eu falo que é a parte mais chatinha da pintura. Que é a parte do fundo, né? Mas com paciência, tranquila, a gente vai fazendo aí e vai chegar no resultado que a gente tanto deseja, né? Agora eu vou para a parte da borboleta e vou fazendo também toda a volta dela, tá? Eu gosto bastante de usar o azul soft para fundo, porque ele é bem suave, né? Não fica aquela cor muito forte. E dependendo da pintura, o fundo não pode ser mais destaque que a pintura, né? Então gosto bastante desse azul soft aqui, por ele ser bem delicado, bem clarinho, né? E bem suave. Aqui eu já tô preenchendo tudo, praticamente pronto. Agora eu vou dar um retoquinho aqui, né? Que tá precisando. Vou dar umas finalizações, né? E depois, pessoal, que tudo isso estiver pronto, eu vou para as partes que o pincel pituar não alcança. Então, eu vou pegar aqui um pincel lixado, né? Para poder fazer os cantinhos aonde não foi feito o fundo, né? O pincel pituar, ele não chega até aí, porque você não pode estar invadindo muito para não sujar a sua pintura, né? O seu risco lá por dentro, porque depois na hora de você pintar, fazer a mescla de cor, não vai pegar. Então, depois com o pincel chato,
né, com o pincel de cerda macia, eu venho e preencho os lugares que estão faltando, tá? Pra ficar bem certinho ali e não ficar faltando nenhum lugar que a pintura não chegou, tá? Que o pincel Pituá não chegou. Perceba que vai ficar bem certinho, ó. Alguns pontinhos que não, o pincel não deu certo, né? O Pituá. Aí eu vou preenchendo com o pincel chato, né? Lixado. E mesmo esquema, pessoal. Passa, vem esfumando bastante para não deixar a pintura manchada, tá bom? Aqui eu finalizo. Mais um pouquinho aqui perto da rosa. Muita paciência e cuidado. Pronto, fundo finalizado, todo bonitinho. Agora nós vamos para o passo a passo aqui da rosa, tá? Vou guardar aqui essa tinta para não secar, porque o calor aqui tá bem chatinho, tá bem quente. Eu não sei aí pra vocês, mas pintar nesse calor é um desafio, porque a tinta seca muito rápido e fica até ruim da gente estar trabalhando, né? Agora eu vou fazer a parte da sépala e do cabinho da rosa. E aqui eu vou estar usando o verde kiwi, o verde pinheiro, o verde pântano e o erva doce, tá? Pra dar iluminação. Vou abrir todas as tintas aqui. Esse é o pinheiro, tá? Vou colocar minha aguinha aqui do lado. Esse é o erva doce. Eu sempre gosto, pessoal, de colocar as tintas em ordem de quando começar a usar, para não se perder na hora da pintura. Porque às vezes a gente acaba confundindo, né? Então é o verde erva doce, verde kiwi, verde pinheiro e o verde pântano. E vamos começar a preencher agora o cabinho e as sépalas da nossa rosa. Tô escolhendo o meu pincel aqui, qual vou estar usando para fazer. Eu vou começar com esse pincelzinho aqui de cerda macia. Esse é o da Condor, lixado, tá? Agora eu vou colocar um pouquinho de diluente para dar, por causa do calor, né, que tá muito quente e a tinta começa a secar. Eu vou iniciar com o verde kiwi, aqui na parte de cima do cabo, tá? Vou espalhando bem, pego mais um pouquinho de diluente e vou preenchendo bem o cabinho. Depois com o verde pinheiro, eu começo ali a parte de baixo. E vou preenchendo e mesclando junto com o verde kiwi, tá? Pra deixar ele bem mescladinho. Mais um pouquinho aqui pra dar esse efeito no cabinho. Espalha bem, mistura bem a cor pra não ficar marcado, tá? Lavo o meu pincel, já vou fazer a parte que é mais iluminada. Eu pego um pouquinho do verde soft, o erva doce, perdão, e vou iluminando aquela parte mais clara, tá? Perceba, pessoal, que vai ficar só um pouquinho escuro ali. Agora com o verde pinheiro, nessa parte mais escura, eu venho dando o acabamento, a profundidade, né? Aquele efeito do cabinho onde vai sair a rosa. E vou esfumando bem, pra não deixar marcado, tá? E é só um pouquinho de tinta na pontinha do pincel. Na cor escura a gente sempre usa uma quantidade menor, tá? Volto aqui com o verde kiwi pra fazer a parte do espinho. Começo de cima pra baixo,
verde pinheiro. Esfuma bem, para a pintura não ficar marcada. Lavo o meu pincel com um pouquinho do verde erva doce. Eu vou dar bem uma iluminada. É bem pouquinho a tinta, tá, pessoal? Volto aqui para esse movimento de vai e vem, para não ficar aquela pintura muito marcada, tá? Então dá um efeito assim mais natural. E agora com o verde pântano, eu faço a profundidade aqui. Certo? Fica bem certinho, bem bonitinho. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui, pra gente começar a rosa pra ficar mais visível aí pra vocês, pessoal. Vou pegar um pouquinho do verde kiwi e vou começar aqui a sépala. Começo com o verde kiwi, esfumando pra dentro, tá? Preenchendo assim, puxando, fazendo essas puxadinhas, para aquela pintura não ficar muito chapada. Pego um pouquinho do verde pinheiro e do lado contrário, pessoal, eu vou preenchendo, ó. Perceba que eu tô pegando o pincel e puxando agora o lado contrário, ó. Pra não ficar aquela pintura chapada. Com cuidado. Puxa mais um pouquinho para fazer aquela transição de cor. Eu lavo meu pincel, volto com o verde kiwi. E vou mesclando as cores aqui, tá? Bem suave, bem com a mão bem leve. Agora um pouquinho do erva doce, eu volto para fazer a iluminação. Mesmo sentido, tá? Pego um pouquinho, venho trazendo para dentro, sem invadir muito a parte escura, tá? Lavo meu pincel, agora um pouquinho do verde pântano, eu vou dar a profundidade aqui da sombra, tá? Contorno bem bonitinho e vou levando no sentido contrário. Olha que efeito bonito que vai ficando, pessoal. Não fica aquela pintura chapada, tá? E concentra bem a luz onde nós queremos, né? Para o sentido da iluminação ficar bem legal, ó. Lavo meu pincel novamente e vou dar mais uma iluminada aqui para ficar bem clarinho. Continuando, lavo o pincel. Agora, pessoal, eu peguei um pincel de cerda sintética para fazer esse preenchimento de lugares menores, tá? Eu gosto bastante desse pincel aí para fazer essas partes na toalha que são menores. E esse é o pincel da Condor 326, número 4. E aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Vou iniciar com o verde kiwi, tá? Do lado de dentro aqui onde tá a incidência mais de luz. Vou preenchendo. Eu usei um pouquinho de diluente para poder deslizar melhor o pincel. Volto com o verde pinheiro, tá? Preencho o lado contrário. E vou esfumando para fazer a transição de cor, tá, pessoal? É importante não deixar a pintura marcada, tá? Não deixar aquele risco, né, separando uma pintura da outra. É importante sempre estar esfumando bem a pintura. E você faz essa transição de cor e fica mais natural, né? Volto com o pincel macio para iluminar, com um pouquinho do verde erva doce e esfumo bem. Olha como vai ficando bonito, pessoal. Não fica aquela pintura marcada, né? Fica bem natural.
Lavo meu pincel e um pouquinho do pântano pra dar aquela sombra mais marcada. Venho com cuidado, bem pouquinho tinta na ponta do pincel, preencho ali e levo lá pra cima. Aí eu faço aquela voltinha pra ficar bem natural. Com cuidado, muita calma. Ai, que linda que tá ficando já. Agora vamos acabar de preencher essas outras sépalas. Vou trocar meu pincel aqui. Agora com o verde pântano, só o verde pântano, eu faço essa sépala aqui, ó. Vou preencher ela. Como é um espaço pequeno, eu gosto de fazer com um pincel macio, tá? Com 4-2-1, porque é uma sépala bem pequena. No vídeo não parece, mas na toalha vocês vão perceber que é bem pequenininho. Então, eu gosto de fazer esse pedacinho aí com um pincelzinho menor, tá, pessoal? Porque dá medo de borrar ou de passar, né, um pouco do risco. Volto com o verde pinheiro e vou preencher essas outras sépalas que estão bem pequenas ali no desenho. Ó, começo preenchendo aqui somente com o verde pântano, tá? Como elas estão mais escondidinhas, então a gente não vai precisar fazer luz nela. Então, é só o verde pântano mesmo preenchendo todas essas sépalas menores aqui. Puxo bem, dou uma puxadinha ali pra parecer mais natural, né? Vou lavar o pincel aqui porque secou já, né? Pega um pouquinho de mais, um pouquinho de diluente. Agora, com o verde kiwi, eu vou preencher a sépala lateral. Começo aqui no meio, vou puxando pra cima, tá? Agora, eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro e vou mesclar as cores, como eu fiz nas outras sépalas. Eu puxo. Tá vendo, pessoal, que ela já vai entrando uma cor em outra, né? Tiro o excesso e volto com o pinheiro de cima para baixo. E não esquece de ir mesclando bem as cores. Colocou a tinta, já vai puxando, já vai mesclando. Aqui na lateral. Misturo bem. Descendo aqui na outra lateral. Lavo meu pincel. Novamente, troco o pincel pelo macio e vou com o erva doce de novo, iluminando. Por que eu gosto de fazer a iluminação antes de fazer a profundidade? Porque às vezes a gente faz com a tinta escura, depois você vai iluminar, aí não fica aquela mescla legal, sabe? Fica muito marcado. Então, eu prefiro começar com a cor de base, né? Que seria o verde kiwi. Depois a cor principal, que é o verde pinheiro. E depois fazer a luz, tá? Não que isso, no final, a gente vai dar mais iluminação depois que a pintura secar, né? Mas eu gosto de fazer isso, porque depois, quando nós formos fazer essa parte escura, ela não vai interferir muito. Não vai esbranquiçar, né? O escuro da cor. Aqui com verde pântano, né? Eu voltei a esfumar e dar a profundidade. Tá vendo como fica legal, pessoal? Lavo meu pincel novamente. Que tá secando. Volto com um pouquinho do verde pântano.
Vou fazer essa volta aqui bem certinha. E venho esfumando. Lavei o pincel novamente, mais um pouquinho do verde erva doce. Eu venho acertando aqui a luz da pintura. Aí, tá vendo? Volto agora pro pântano, porque eu invadi um pouquinho a cor lá. E vou preencher aqui a outra sépula pequena, tá bem escondidinha ali na rosa. Pincel macio. Vou puxando ali, fazer o biquinho da sépala. É importante, pessoal, a gente tá preenchendo. Se você perceber que ficar uns pontinhos brancos na trama do tecido, você volta com mais tinta e preenche novamente, tá? E agora a última sépala eu venho aqui com verde pinheiro. É uma sépala pequena também, tá? Por isso que eu tô com o pincel macio aqui. Volto, venho com o pinheiro. Preencho bem, pra não dar aquela... Não ficar aquelas tramas sem preencher, tá? Venho com o verde pântano. E faço... E dou a profundidade aqui. Tiro o excesso aqui um pouquinho. E venho preenchendo aqui. Toda a sépala. Lavei o pincel. Venho um pouquinho com o verde kiwi, só para fazer uma leve claridade aqui, ó. Percebe que eu não quero muita luz, então eu venho aqui bem pouquinho, só para dar uma leve iluminada. Agora, pessoal, tá? Eu não quero muita iluminação nessa parte. Aqui eu vou usar as cores rosa bebê, tá? Rosa chá. Eu vou usar aqui o pink, o púrpura, o vinho e berinjela, que é a última cor, que é o mínimo de cor que eu vou usar aqui na pintura, tá? Então, eu gosto de separar todas elas em ordem ali. E bora lá começar. Pego o pincel sintético. Agora eu vou preencher, começar pelas partes claras, tá, pessoal? Para não tá depois acontecendo o risco de invadir com cor escura. Aqui eu vou iniciar com o rosa bebê. Toda essa parte seria aquela dobra da rosa, né? Aquela dobrinha. E sempre ela é mais clara, tá? Então eu venho aqui todo com um rosa bebê e preencho todo esse espaço aqui. Só um pouquinho do rosa chá, é para dar aquela queimada na ponta, né? Esfumo bem, para não aparecer muito, tá? Bem pouquinho, só o contorno mesmo ali. Pra dar aquela separação de uma pétala da outra, porque a parte de cima vai ficar um pouquinho mais clara. Então, eu preciso fazer essa divisão, né? Então, eu uso um pouquinho só do rosa chá para dar uma escurecidinha ali na parte da divisão. Lavo o pincel. Agora um
pincel macio, eu volto de novo com o rosa bebê e vou esfumando bem pra tentar esconder o máximo do rosa chá ali, tá? É só um pouquinho mesmo, pra ficar na divisão da rosa. E vocês vão perceber o porquê que eu tô preenchendo tudo ali. Agora, com o rosa chá, venho aqui na ponta, vou fazer a mesma coisa, pontinha queimada, né? As pontas das rosas normalmente são mais escuras. Toda a volta ali eu vou preencher com o rosa chá. Vou fazer a volta aqui. Pétala pequenininha. Um pouquinho do pink para reforçar. Agora de baixo para cima. Vou puxando a tinta. Ó, contorno ali também. Aquela pétala aqui vai ser clarinha. Então a gente vai dar parte de sombra nela, né? Puxo bem aqui o pink. Contorno essa volta. Lavo o meu pincel. Agora com o rosa bebê eu venho aqui fazer a parte clara. Só para dar aquela iluminação. Vou mesclando entre o rosa chá e o pink. Pra não deixar aquela marca, tá? E essa pétalazinha aqui no meio, ela é o rosa chá, o rosa bebê, que é a pétala clarinha que a gente tem aqui, tá? Aquele miolinho mais branquinho da rosa. Agora com o pincel macio, eu venho aqui preencher certinho, pra não ficar faltando tinta, tá? Preencho com cuidado. Volto ali pra dar uma clareadinha naquela parte de cima. Agora um pouquinho do púrpura, eu volto aqui, escurecer um pouquinho a parte de dentro, né? Essa parte de baixo aqui, onde vai estar concentrado aquele maior número de pétala, né? Puxo aqui. Perceba que eu vou sempre puxando o pincel, deixando aquela pintura mais leve, contornando o sentido da pétala, tá? Pra não ficar aquela coisa muito chapada. Volto com o rosa bebê, acerto a pétala aqui e ilumino um pouquinho mais as outras. Conforme vai secando a pintura, ela vai necessitando mais de iluminação pra gente ver como que ela fica, né? Lavei o pincel. Aqui essa pétala, ela é mais clarinha também. Então eu venho com o rosa bebê, preencho. E não ter o risco de depois, se a gente for pintar a pétala de baixo, ela tá invadindo ali, né? E daí depois a gente não consegue consertar. Contorno com um pouquinho do rosa chá, a parte de fora. Vou mesclando bem. Isso. Lavo o pincel. Agora a gente vai começar pelas outras pétalas maiores, tá? Troquei o meu pincel novamente. Vamos iniciar essa pétala aqui no meio, tá? Que é quase o copinho. Venho com o rosa chá. Preencho todo esse espaço onde vai estar mais iluminado. Tô fazendo, puxando sempre de baixo para cima. Preenchendo bem aqui. Essa parte, pessoal, vai ficar mais clara porque vai dar a sombra, né, depois da sépala,
a gente vai fazer a sombra dela em cima da rosa, né? Como a iluminação tá de cima, a gente vai perceber que vai fazer aquela sombra. Por isso que essa parte aqui é mais clara, tá? Volto com rosa chá aqui, mesclando um pouquinho. De baixo pra cima, ó. Mesclo. Pra pintura não ficar marcada. Volto com rosa chá. A parte mais escura a gente não vai iniciar com rosa bebê, tá? A gente vai iniciar com o rosa chá. E vamos preencher toda essa parte aqui de cima. É a parte mais escura da rosa. De baixo pra cima. Eu vou preenchendo bem. Até a metade só, tá? Contorno a parte de cima aqui com o rosa chá também. E vou puxando pra baixo, ó. Puxando bem. Vou trocar aqui meu pincel, pessoal. Vou continuar um pouquinho com esse. Depois eu vou trocar esse pincel pra ficar mais mesclado. Uma pétala um pouco maior. Eu acho legal a gente depois trocar o pincel para fazer essa mescla aqui, porque esse pincel sintético ele não é muito legal para fazer a mescla, tá? É mais para preencher mesmo. Para misturar a cor eu gosto sempre do pincel de cerda natural. Tá vendo, ó? Ele puxa melhor, ó. Então eu venho aqui de cima para baixo. Deixando esses risquinhos, tá? Ó. Bem de levinho, vou puxando. Entrando uma cor na outra. Aqui volto com o rosa bebê pra iluminar um pouquinho. Só essa partezinha, ó. Percebe que eu tô fazendo um movimento de cima pra baixo, tá? Ó. Vou entrando numa cor na outra, ó. Não vai ficar aquela coisa muito marcada. Vai ficar como se tivesse o sentido da pétala mesmo. Se você pegar uma rosa, você vai ver aqueles riscadinhos que tem nela, né? Ó, vou mesclando, vou puxando. Iluminando um pouquinho mais. Olha que linda, pessoal, que vai ficando. Agora eu volto com o pink. Venho aqui onde tá mais escuro, o mesmo sentido, vou aí dar um pouquinho mais de profundidade, puxando também, ó, mais um pouquinho, volto aqui, contornando aquela parte de cima, agora de cima pra baixo, ó, puxa bem de levinho, mesclo bem a cor, faço o contorno, bem pouquinho ali, ó. Tiro o excesso, peguei muita tinta. Exagerei aqui, pessoal, na tinta, mas eu vou tirar esse excesso aqui, ó. Vem mesclando. Pessoal, é o meu primeiro vídeo, então às vezes dá uma embaraçadinha aqui na hora de eu falar, na hora de eu pintar, mas tá valendo. Volto com um pouquinho do rosa chá, de rosa bebê e vou clarear um pouco mais ali, ó. Invadindo ali um pouquinho, onde eu exagerei no pink. Clareio mais um pouquinho. Né? Que nem eu falei pra vocês, a tinta vai secando, vai tendo a necessidade da gente estar retocando, né? Lavo o meu pincel. Agora eu venho mais um pouquinho aqui, ó. De limpar ali que tinha sujeira. A tinta seca forma aquelas bolinhas lá. Vou puxando aqui pra baixo, ó.
Agora, pessoal, vou pegar aqui o pincel macio e vou fazer a sombra, ó, com o pink. Eu vou pegar o sentido da sépala, tá? Mesma coisa que nós fizemos ali, ó. Você vai fazer o sentido, mais ou menos o tamanho dela, ó. Pra gente fazer a sombra que a sépala tá fazendo em cima da rosa, ó. Devagar. Puxa. Vou tirar o excesso aqui. Deixa eu só clarear esse cantinho, que não pode encostar muito, tá? Ó. E clareio. Que não pode encostar no verde, tá? Tem que dar um espacinho aí entre a sépala e a sombra. Volto aqui com rosa, com pink, né? E vou intensificar mais essa sombra aqui, ó. Devagarzinho, preenche. Mesma coisa na parte de baixo, ó. Vou invadir um pouquinho pra cima aqui. Deixa eu clarear de novo. Com o rosa bebê aqui pra apagar, né? Mais um pouquinho. Aí volta aqui pra não encostar. Volto com o rosa, com o pink. Limpo aqui meu pincel. Vou preencher onde invadiu um pouquinho ali, né? Com pink. Vou clarear com rosa bebê novamente. Aqui, pessoal, eu vou puxar um pouquinho do pink só pra contornar essa parte de cima aqui dessa pétala que tá dobrada, tá? Agora, pessoal, eu vou pegar um pouquinho do rosa bebê de novo e vou dar mais uma clareada aqui. Vou mesclando para não ficar marcado. Agora, com um pouquinho do púrpura, eu vou dar profundidade aqui na pétala. Volto lá naquela parte de cima e vamos escurecer um pouquinho mais, tá? Bem pouquinha tinta no pincel. Faço o contorno aqui, ó, de baixo pra cima e de cima pra baixo. E vem aqui também na sombra, ó, pra dar uma escurecida. Olha que linda que tá ficando, gente. E não é tão difícil, né? É uma pintura até que fácil. Contorno aqui também. Um pouquinho. Sem excesso, tá? Bem pouquinha tinta no pincel mesmo. Pra não carregar muito a pintura, né? Volto de cima pra baixo, formando aqueles risquinhos ali na pétala. Escureço aqui também um pouquinho. Limpo o pincel. Olha como ela vai ficar linda. Agora, pessoal, vou preencher novamente. A gente começa com o rosa chá, que essa parte aqui vai ser a parte um pouquinho mais escura. Então, a gente vai iniciar com o rosa chá. Procura sempre acompanhar aquelas voltinhas das pétalas para ver que ela vai ficar um pouquinho mais natural, né? Porque a pétala da rosa, ela não é certinha, às vezes ela tem aquelas ondulações, né? Então ela vai parecer mais natural. Sempre procura acompanhar o risco certinho. Aqui com o rosa bebê. Opa, deixa eu tirar aqui. Essa parte clara da rosa. Vou preencher e já vou mesclar
Pra não ficar marcado, tá? Ó, tem um pelinho aqui. Vou preenchendo. E eu venho nessa voltinha, que essa voltinha vai ter como se fosse aquela... Ai, como que eu posso explicar pra vocês? Aquela partinha que vai dar só uma ponta iluminada. Então, eu venho com ela e volto um pouquinho, só um pedacinho ali, tá? Como se fosse uma dobrinha ali da pétala. Limpo o meu pincel. Agora, com o pink, deixa eu pôr um pouquinho de diluente nele. Acho que aqui, pessoal, eu vou pegar um outro pincel, o macio novamente, tá? Pra fazer aquela mescla bem legal de novo. Ó, começo com o pink. Tiro o excesso de cima pra baixo, ó. Volto. E vou preenchendo. Sempre movimento de cima para baixo, acompanhando o sentido da pétala, tá? Não vou até o fim. Volto, contorno um pouquinho. Volto ali com o pincel sintético para acertar a pontinha. E vou preenchendo. O pincel tá muito grosso para fazer aquela volta. Agora, eu vou com o púrpura. Começo na parte mais escura, de baixo para cima. Essa divisão aqui entre aquela pétala com a de baixo, tá? Como se fosse a divisão. Então, vou pegar o púrpura, contorno ali a volta e vou subindo, mesclando com o pink, tá? Como aquela pétala estivesse abrindo. Volto um pouquinho aqui da púrpura. Vou fazer essa parte de cima, que é aquela parte que vai encontrar com aquela pétala menor, tá? E aqui também, ó. Conforme a pétala vai abrindo, ela vai escurecendo, né? Então, lavo meu pincel agora. Agora, com o pincel macio, eu venho aqui com o vinho para dar mais profundidade, ó. Vou puxando de baixo para cima, bem pouquinha tinta, não carrega demais o pincel, ó, e vou puxando de baixo para cima. Olha lá a profundidade que fica, aquela separação da pétala, como fica bom, né? Ela vai definir mais. Aqui também eu ponho um pouquinho naquela partinha queimada. Puxo aqui para separar aquela pétala de cima. Só um pouquinho aqui, um tiquinho com a sujeirinha do pincel. Faço um tiquinho ali. E já tá dando forma a nossa rosa aí, hein? Volto aqui com um pouquinho do vinho e puxo um pouquinho mais esse risquinho aqui, ó. Olha que bonita. Aqui, pessoal, com o rosa bebê, eu clareei um pouquinho de mais iluminação e puxei aquela pontinha lá que nós tínhamos conversado no início da pintura. Aquela dobrinha ali, né? Reforço aqui a parte de sombra. Vou puxando, mesclando mais a cor, tá? Mais um pouquinho aqui.
Lavei o meu pincel. Agora, pessoal, troquei de pincel novamente. Nós vamos para a outra parte. Aqui, no meio da pétala, já vou fazer onde vai ser a luz, né? Com o rosa bebê, eu vou preencher. Sem encostar nos cantinhos, é só no meio mesmo. Volto com o pink. Vou contornar a pétala, que seria a divisão de uma pétala para outra. Volto aqui, ó. De movimento de cima para baixo, de baixo para cima, ó. Tá vendo? Pra gente ir mesclando, ó. Só o meinho dela vai ficar com aquele ponto de luz. Puxando. Lavo o pincel, volto com o rosa bebê e acerto aqui essa iluminação. Olha que linda, pessoal. Mesclou bem a cor, não ficou nada marcado, né? Agora, eu lavei o meu pincel com o pincel macio, eu volto com um pouquinho de púrpura e vou dar uma profundidade aqui. Mesmo movimento de baixo para cima, de cima para baixo, deixando sempre esses risquinhos aí na flor, para parecer mais natural, né? Ó, puxa um pouquinho. Mais um pouquinho de púrpura. Vou vir aqui para dar uma profundidade. E vou puxando, ó. Bem de levinho, com cuidado, sem pressa. Lavei um pouquinho o pincel, tirei o excesso e volto com um pouquinho do vinho. Tá bem pouquinho mesmo. Aqui a gente vai usar bem pouquinho. Só pra escurecer bem pouco mesmo. Quem a? Olha que linda que vai ficar. A Hannah? Estamos quase terminando nossa rosa aqui, hein? Ah, Suzy. Agora, pessoal, com o rosa bebê, eu vou preencher essa pétala aqui de cima. O que ele fez agora? Tá? Não, não fui eu não. Bem no meio aqui. Vadio um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. Bem nessa lateral. Agora com o pink. Começar de cima para baixo, que é a parte mais queimadinha lá da pétala, né? Conforme vai abrindo, ela vai escurecendo. Ó, movimento de cima para baixo. Sempre deixo aqueles risquinhos, ó, para não ficar chapada a pintura. Na rosa a gente sempre trabalha assim, né? Pra não ficar aquela coisa muito certinha. Porque a rosa, ela é mais aleatória, né? Sempre tem os detalhes dela. Continuo com o pink. Parte de dentro ali que é um pouquinho mais escura, né? E volto com sujeirinha. Vou mesclando. Lavei o pincel, volto com rosa bebê. Clarei um pouquinho ali. Vai. Só tem um pouco pro almoço. Lava o pincel, não esquece de lavar o pincel, pessoal. Você colocar o claro com o escuro, ele vai formar uma cor estranha. Então, usou o claro, sempre tem que lavar o pincel, tá? Aqui eu troquei, ó, o pincel cerda natural, um pouquinho do púrpura. Eu vou fazer a parte
pouquinho mais queimada, ó. Puxando de cima pra baixo. E ali de baixo pra cima. Bem pouquinha tinta no pincel. Esfumando bem. Ó. Os risquinhos. De levinho, tá? Tirei o excesso ali. Olha que linda. E agora nós vamos para a última pétala. Com o rosa bebê, eu venho aqui preenchendo essa parte, ó. Só um pedacinho, tá? Bem aquele cantinho ali mesmo. Como se fosse aquela dobrinha da rosa. Depois com o rosa chá, eu vou ali embaixo e puxo um pouquinho. Aqui também, ó. Como se fosse aquela dobrinha da pétala que tá saindo, tá vendo? Ó. Ela tá desabrochando, né? Vai ficar muito chique essa rosa. Quero ver vocês pintando também, viu? Agora com o pincel macio e o rosa bebê, eu venho aqui da ponta da pétala. Nossa, minha tinta já tá acabando aqui. De cima pra baixo. Ó, essa parte é a mais clara, tá? Vou pôr um pouquinho de diluente aqui, ó. A tinta já tá secando. E vou puxando, ó. De cima pra baixo. Essa vai ser a parte mais clara da nossa última pétala, tá? Vou tirar aqui. Agora com o rosa chá, ó, eu venho contornando ali. Mesma coisa, de cima pra baixo. Vou mesclando as cores. Aquele cantinho lá. De cima pra baixo. E vamos fazendo aqui. Mescla bem. Pra não ficar marcada. Limpo meu pincel. Venho com um pouquinho do pink. Tira o excesso. E vamos fazer mais um pouquinho de sombra ali, ó. De baixo pra cima. Ó. Nossa, quando tá calor é tão ruim de pintar. Vou puxando. A tinta vai secando. Contornando aqui a lateral. E deixando aqueles risquinhos novamente. Puxo um pouquinho aqui, né? Limpo meu pincel ali, tirando o excesso. Eu vou esfumar mais aqui, ó. Vou dar essa divisão da pétala. Com um pouquinho do púrpura, vamos dar profundidade, ó. Começo dali de baixo. E vou subindo, ó. De baixo pra cima. Mescla bem. Agora de cima pra baixo. E esse isqueiro que você deixou junto sempre no sentido da pétala. Eu ponho sempre tá? ele, é que sobrou. Ó. Eu sempre coloco ele, na hora que estiver terminando. Cabe esses tudo esse bolinho aqui? Não, Rodrigo, Puxo. tá. Eu quero um só. Tira mais um pouquinho aqui.
Então frita 2 pra ele. Tô perguntando se cabe. Mesma coisa. Cabe. Vou mesclando, mesclando. Depois, na hora que tiver quase acabando de Vamos fritar, deixar a eu ponho ele pintura por marcada. cima aí. Só pra dar uma fritada Volto nele. com o púrpura novamente. E vou trazendo os risquinhos, ó. Bem de levinho. Eu frito o ovo pra vocês na Agora, janta e pessoal, como o bolinho. o pincel macio com vinho. Eu vou pegar e fazer essa voltinha aqui de baixo, tá? Bem pouquinha tinta, pra não pesar muito. Vou puxando devagar. Dando mais profundidade, ó. Fazendo aquela divisão da pétala. E vou trazendo um pouquinho dos risquinhos, ó. Contorno aqui aquela pétala que tá dividindo. Puxo um pouquinho ali. Bem pouquinho tinta, ó. Quanto tempo? 20 minutos. Pegando essa lateral. Esse tipo de Como é acabamento que eu vou tem que gravar ser feito live com pincel desse macio, jeito? viu, pessoal? Não deixar a pintura muito grosseira, né? Então fica mais delicada. Esse pincel é para acabamento pode mesmo. ser. Ó, bem de leve. Puxa bem, esfuma. Esse aqui ainda vou editar. Olha vídeo, que posso bonito, gente. editar, Agora, né? Esse vídeo vamos lá aqui eu vou para editar ele. berinjela. Berinjela eu vou usar só um pouquinho aqui nesse canto. Bem pouquinho mesmo, é uma isquinha. Se não, meu filho, nossa, ficar... Só pra dar aquele up, né? É uma isca mesmo. Aqui na ponta eu volto com o vinho, bem pouquinho. Ó, e vou puxando. A Melzinha da companhia. Gente, mas tá muito chique essa rosa. Não é Melzinha. Divido ali a pétala. Volto com berinjela, tira o excesso, porque eu quero bem pouquinha tinta. Bem pouquinho mesmo. Ela tá seca, por isso que eu tô pegando aqui. O calor secou muito a tinta. Nossa, tá muito quente. E volto ali, ó. É uma isquinha mesmo. E eu puxo pra cima aqui. Pessoal, muito chique, né? Muito linda, né? Olha que maravilhosa a nossa rosa. Agora vou clarear um pouquinho mais aqui com o rosa bebê. Ai, meu irmão emprego, ficar dentro de casa. Não sair daqui. Volto ali, né? Pra clarear também essas partes que são mais clarinhas. Ilumino. Ali também, ó. Pessoal, gostaram aí da rosa? Fácil de pintar, né? Muito linda. Espero que vocês tenham gostado. É a minha primeira pintura assim gravada. As próximas eu vou tentar melhorar aí pra vocês áudio e tudo. Tá bom? Agora, pessoal, o ideal é fazer com a pintura bem sequinha, tá? Eu venho aqui com um pincel seco, eu vou pegar o cinza e vou com o branco e vou fazer a sombra, dar mais luz, tá? Fazer a luz do caule aqui da rosa. O ideal, a pintura tá bem sequinha já, tá? O fundo tá seco e eu venho acompanhando aqui, ó, essas partes da rosa, tá? Ó, puxa bem.
tiro o excesso ali, ó. E vou contornar essa pétala, que é onde tá fazendo a sombra, né? A flor tá deitada, ela vai estar fazendo aquela sombra assim na toalha. Ó, puxo. Ali também, ó, vamos acompanhar. Tem aquele espaço. E volto. Olha, pessoal, ela tá muito linda, né? Ficou muito chique. Eu gostei bastante. Isso dá pra você customizar camiseta, calça, o que vocês quiserem. E agora, pra dar aquele up, eu venho aqui com o branco, com um pincel seco também, pincel macio, perdão, pincel cerda sintética. E vou fazer uma luz nessas partes mais claras, pra iluminar mais, né? Então, eu pego o branco, tiro o excesso bastante no pincel e venho aqui, ó, fazer a luz seca. Aqui é a dobrinha da pétala. Volto aqui nessas partes, todas que estão preenchidas com o rosa bebê, tá? E vou iluminar mais. Tem pouquinha tinta no pincel, não carrega, porque o branco é complicado para manchar, tá? Ó, bem de leve. Aqui na seta também. Todos esses pontinhos mais claros aqui, tá? Tem mais incidência de luz. Aqui um pouquinho. Aqui também, ó. No caule, no espinho. Em cima também, aquela parte daquele pétalazinha que tá escondida lá. Todas essas partes brancas. Aqui eu carrego um pouquinho mais, ó. É a ponta da pétala. Onde bate mais luz, né? Ó, movimento no sentido da pétala. Limpo o pincel novamente. Sempre menos é mais, viu, pessoal? Menos branco, melhor. Ó, acompanho, ó, o sentido. A mão bem leve. Mais um pouquinho aqui. E clareio aqui. Olha que linda. Bem iluminada, bem fofa. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, compartilhe com as amigas aí que gostariam de aprender essa rosa. E bora para mais vídeos.